Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360. Obrigada a você que sempre aguarda o dia de exibição de vídeo, que aprende junto conosco aqui todos os dias, com entrevistas, com a minha assinatura, que conseguem extrair o melhor de cada convidado. A gente sabe que ter um belo sorriso é um incrível cartão de visitas, né? E o sorriso, ele não para só ali, né? Não é só ali na composição da face, não. Ele mexe com a nossa autoestima. Ele pode ser uma mola propulsora para que você voe na sua carreira, na sua vida pessoal, amorosa, no seu trabalho. E se você não tem um bom sorriso, às vezes ele é sim o motivo para que você tenha aí suas energias drenadas de repente. A gente vai entender tudo sobre esse assunto com um especialista na área, Dr. Marcel Ferreira, cirurgião dentista, trabalha mesmo nessa questão de redesenhar sorrisos e elevar a autoestima. Doutor, prazer te receber aqui, obrigada por ter vindo. Prazer é meu, obrigado. Olha, eu falei que o sorriso é muito mais do que só a composição ali na nossa face, né? Muita gente deseja ter um sorriso harmonioso, vai atrás disso. E muita gente passa anos aprendendo a sorrir de um jeito diferente, aprendendo a tirar fotos que não mostrem, de repente, os dentes. E, claro, a gente vai ao dentista, o que é recomendado é que a gente vá 2 vezes ao ano ao dentista. Pelo menos 2 vezes ao ano. E, às vezes, nenhum profissional deu essa, olha, dá para melhorar, isso te incomoda? Às vezes isso não é abordado pelo dentista ali mais generalista, né? Então queria começar por aí. O clínico geral em si, né? O clínico geral em si trata muito da parte clínica de fato. Então assim, vamos ser, né, a grosso modo. O cara tampa buraco, faz a limpeza e manda o cara embora. Então assim, hoje o que eu faço? Obviamente, na minha clínica tem esse cuidado e é fundamental que todo paciente tenha esse cuidado até antes de fazer qualquer procedimento estético. A saúde tem que estar em primeiro lugar. Porém, muitas vezes, os pacientes chegam lá e acham assim, pô, meu caso é um caso muito complexo, meu caso é um caso muito... Ninguém vai conseguir resolver. Já tive muitos pacientes que às vezes não buscaram um tratamento estético, primeiro porque achavam que o seu caso era muito complexo, e outra, tem gente que às vezes não está disposto a fazer um investimento em si mesmo. E eu costumo brincar que o melhor investimento é aquele que a gente faz de uma maneira muito singular, porque a gente faz um investimento só pra gente. Quem mais curte esse tipo de investimento é a gente. Então eu sou um cara muito, não só para sorriso, eu sou um cara que incentivo muito meus pacientes a fazerem, pô, eu brinco, eu já fiz transplante capilar 2 vezes, os pacientes vão lá, eu costumo brincar que eu acabo não só falando de sorriso, eu devolvo o sorriso, redesenho de fato sorrisos, mas eu acabo assim, pô, já pensou em cortar sua barba desse jeito? Pra valorizar um pouco o formato do seu rosto, pô, o teu cabelo, pô, tira um pouquinho a sobrancelha. Então assim, obviamente que eu acabo, como meu tratamento não chega a ser longo, mas são muitas horas de cadeira, a gente acaba tendo um envolvimento maior com o paciente. Eu brinco que todos os meus pacientes, eu acabo ficando amigo dos meus pacientes. Eu saio pra almoçar, viajo e tal, porque os pacientes se entregam pra mim na minha cadeira. Então, quanto mais o clima, quanto mais solto a pessoa estiver na minha cadeira, melhor vai fluir o tratamento. E é legal ter esse espaço sem julgamento, né? Porque então você é um especialista nessa área e às vezes a pessoa, o dentista, esse clínico geral que falou, olha, esse caso é muito complexo, é justamente o especialista, é justamente alguém que não é o especialista. Sim. Né? Que e ele tá fazendo bem a área dele, legal. Só não deveria falar que, olha, podar se acostuma pessoas, com isso, sim. né? Não, vai atrás. Esse super especialista, ele existe, busque. Agora, curioso que o Brasil tem dimensões continentais, né? E a gente sabe que aqui em São Paulo nós somos muito privilegiados, porque tem todas as especialidades estão aqui, tem muita oportunidade para que a gente visite vários deles, né? E tem muita gente que vem de fora do estado do país para consultar, inclusive com você, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa confiança, porque aqui acho que as redes sociais fazem muito esse papel. Pô, gostei do Dr. Marcel. Então, assim, ele já simpatizou com você,
através de um vídeo, né? Sim. Já sentiu ali a energia e precisa da match. Essa relação de confiança O entre feeling, né? o profissional feeling, da né? saúde e o paciente tem que combinar, tem que ornar. Aqui a gente vai falar bastante de estética, o senso estético também tem que estar alinhado. Sim, com certeza. Como é isso, então? Papel da internet nesse sentido e como é que você recebe esses pacientes aqui? Eu acredito que aí eles desejam ter um cronograma para saber quanto Sim. tempo precisa ficar, né? É assim, ó. Hoje as redes sociais, de fato, exercem um papel primordial para esse tipo de tratamento, por exemplo. O que acaba acontecendo hoje os meus pacientes, a grande maioria, vem por indicação. O que a rede social desenvolve um papel que eu acho fundamental, de validação do profissional. Claro que assim, a internet tem muita coisa fantasiosa e mentirosa, mas as pessoas acabam se identificando com casos na internet, acabam acompanhando o profissional e assim, por mais que a pessoa faça um papel nas redes sociais, ela não se... né, não fica tanto tempo. Se o cara é de um jeito, eu brinco, eu sou um cara brincalhão, eu sou bem... Eu sempre sou assim. Às vezes eu brinco e tem gente que fala assim, pô, tem que ser sério e tal. Eu não sou um cara assim. Então as pessoas se identificam com esse tipo de Marcel, Dr. Marcel, que é um cara profissional, que trabalha, que tem paixão pelo que faz, mas é um cara brincalhão, é um cara família. Eu sempre posto vídeo brincando. Eu não sou o cara mais sério, eu não sou o tipo... né, vou usar uma brincadeira, um doutorzinho todo certinho. Eu sou um cara mais brincalhão. Principalmente porque eu acho que o meu tipo de trabalho, se você for um cara muito... você acaba criando um obstáculo entre o paciente e o dentista que, pro que eu entrego, não é bacana. Agora, para falar de pacientes que vêm de fora, eu tenho muitos pacientes que não só são de fora, eu estava até te mostrando um caso aqui, que o paciente acho que é de Salvador ou de Recife, que eu acabo fazendo uma consulta online por vídeo, que a gente consegue... porque assim, ó, se a pessoa manda só foto, manda áudio, fica uma coisa um pouco sem proximidade. Então eu gosto de fazer uma videochamada com o paciente, peço isso que eu te mostrei para o paciente fazer um vídeo para mim, porque eu desenvolvo o sorriso da pessoa junto ao meu técnico. Então eu gosto de que o paciente me passe, não precisa ser 8 minutos como foi esse. E você pediu um vídeo em poucas palavras. Eu falei, manda um vídeo pra mim em poucas palavras, mas assim, eu vou te falar que eu prefiro mais do que menos. Do que menos, claro. Cadê se o cara fala assim, meu sorriso não é legal porque não aparece, vai ficar muito subjetivo. Então ali, sabe que tem 8 minutos, mas a gente vai pegando as dores do paciente. Ele me mostrou algumas fotos que ele tira sempre assim, e ele é um cara bonito, jovem, tem 23 anos. Ele falou, Marcel, a minha vida toda eu tirei foto escondendo meu sorriso. Eu fazia... mulher, principalmente. Ainda mulher, ainda quando não tem um cabelão, um bocão, ainda consegue. Mas o homem não tem muito o que fazer. Então, assim, é muito legal entender que o meu trabalho consegue transcender, assim, né? Estados, países. Então, assim, o paciente, toda vez que ele quer fazer um tratamento comigo, a gente consegue passar um cronograma certeiro para ele. Ele tem certo o que vai fazer. Então, só recapitulando, a gente faz uma consulta online, eu peço alguns exames radiográficos por paciente e eu consigo fazer um planejamento que eu falo assim, que é 90% do que vai ficar. Porque o 100% é o paciente na minha cadeira, mas o paciente consegue entender e eu consigo já planejar o caso dele à distância. Uhum. Quando o paciente chega aqui, eu já tenho todo o esquema para ele ficar em algum lugar, para buscar, para tal. E aí eu falo assim, ó, você vai ficar aqui para o seu tratamento tantos dias. O que fica melhor para você? Ficar de segunda a segunda, 10 dias, 5 dias, fazer a primeira etapa, voltar para sua cidade e depois retornar para finalizar. Então eu consigo, depende da vida, o paciente, eu sou empresário, eu consigo ficar 10 dias em São Paulo tranquilamente. Não, Marcel, eu tenho um emprego, eu vou no dia seguinte, volto no outro, 10 dias depois eu volto, 15 dias depois que seja. Não preciso desse tempo todo, mas se o paciente quer esse período de provisório, tem como ficar. Então eu consigo passar todo o cronograma certeiro da vinda dele para cá, sendo ele de fora do país ou fora de São Paulo. Você falou desse planejamento, né? Aqui a gente está falando principalmente de lentes de contato, é isso? Que planejamento é esse? Você falou até de provisório, que para mim é uma novidade na área. Ó, todos os pacientes de qualquer uma das áreas, a gente sempre vai simular o novo sorriso com provisórios, que são o que a gente chama de mock-up, que é um test drive do sorriso. Uhum. O que muda do definitivo para esse paciente? O material, às vezes a cor, o brilho do material. Mas, para que essa etapa nunca pode ser pulada? Às vezes tem gente que fala assim, pô, é um saco botar provisório e tal. Por que eu preciso disso?
Você imagina assim, ó, você passou a sua vida inteira descontente com o seu sorriso. Aí o doutor Marcel chega aqui e fala assim, ó, seu sorriso vai ficar bonito. E não tem uma etapa de teste, já chega no último dia, você coloca os definitivos e por algum motivo não ficou daquilo que você planejava e sonhava. Então os provisórios servem para você assim, ó, estou indo numa loja, faço uma prova da minha roupa e compro se eu quero. Se eu provei ela não me caiu bem, o que eu faço? Eu provo outra coisa. O provisório tem como fazer essas modificações. A pessoa vai embora com esse provisório. Vai embora vai com o provisório. Viver com o provisório. Vai, porque assim, ó, na grande maioria dos casos, a gente anestesia um pouquinho o paciente. Tá. Então o paciente na hora não consegue ter total... tá assim, ficou bom o tamanho, tá aparecendo. Tem paciente que, por exemplo, ele quer ter uma exposição maior do sorriso. Tá anestesiado, ele vai estar assim. É isso. Aí eu falo pra ele, eu tenho feito agora, eu dou um trabalhinho de um dia a mais pros meus pacientes, sempre agora. A não ser quem não pode. Então, por exemplo, eu faço os preparos e os provisórios. Eu peço pro paciente retornar 1-2 dias depois para eu ver ele sem anestesia, pro paciente ir para casa, mostrar para a esposa, pro marido, pros filhos, para quem quer que tenha uma relação próxima e goste da pessoa para dar uma opinião sincera. Olhou tudo, eu falo assim, ó, volte colocando todos os defeitos que você achou. Porque aí o paciente fala assim, eu quero um dente quadrado, eu quero um dente redondo. Mulher, geralmente, eu quero os 2 centraizinhos um pouquinho maior. Neste retorno rápido, eu faço as alterações no provisório, que é uma coisa muito simples. Aí o paciente fala assim, agora o desenho do sorriso está totalmente do jeito que eu quero. Marcelo, eu quero um pouquinho mais claro. Não, a cor tá boa, tal. Aí, manda pro laboratório, o técnico confecciona as porcelanas, que esse é um outro detalhe bacana de se falar, porque assim, hoje num mundo de IA, de máquinas, de tudo digitalizado, eu tenho tudo para fazer digital. Eu tenho scanner, o meu técnico tem todas as... para fazer tudo do jeito assim... Não vou falar fácil, mas do jeito moderno. Sim. Mas eu ainda sou da old school, porque eu acho que a coisa manual ainda não foi substituída. E eu acho que vai demorar muito tempo ainda pra gente ter a sensibilidade que o ser humano tem de desenvolver um trabalho. É um trabalho artístico, né? É um né? trabalho totalmente artístico, que depende muito do meu olho, do meu técnico, que é uma coisa que a gente trabalha muito. Eu falo com o meu técnico mais do que a minha mulher, quase. Eu falo, e aí, como é que tá meu caso? Como é que tá minha cerâmica? Não sei o que, ó, o paciente quer assim, não esquece que o paciente pediu isso. Então amanhã eu vou cimentar um caso de um homem que ele quer os centrais um pouquinho maiores. Ele é um cabeleireiro super conhecido e tal. E ele quer ter um sorriso um pouco... Homem geralmente gosta de sorriso mais reto. Ele falou, não, Marcelo, eu quero um centralzinho um pouquinho maior. E ficou muito bem no rosto dele. Então esse tipo de coisa eu tenho que ter com o meu técnico muito alinhado para entregar o que o paciente quer. Que nem sempre, que eu costumo falar assim para meus pacientes, nem sempre o que ao meu ver é o perfeito, bonito. E é claro, eu brinco que eu traço um pontilhado pro meu paciente. O paciente liga o traço ou não. Se ele quiser alterar o caminho, eu só tento para ele não alterar demais para não ficar fora. Mas o resultado final, quem vai se olhar no espelho todos os dias é o paciente. Então quem tem que estar totalmente satisfeito são eles, não eu. Eu tento definir uns parâmetros que eu acho face, todas as características do paciente. Tem paciente que é um pouco mais agressivo, que eu digo assim, mais potente. No visual, né? Isso, então às vezes eu ponho um canino um pouco mais pontudo e tal. Mas quem dá a palavra final é o paciente. Isso é muito legal, porque também ir para casa, poder... Com calma, analisar. Poder se ver com a iluminação, né, do elevador. Eu brinco que a luz do carro, a luz do dia, do retrovisor Isso. do carro é a melhor coisa pro paciente conseguir se ver sozinho, sem Isso ninguém, sem vergonha de ninguém, sabe assim? E ao mesmo tempo que você precisa dessa validação dele, né, que a palavra final é dele, Sim. também ir pra casa, ver o que o marido achou, o que a esposa vai Sim. falar, Filhos. a mãe, o pai, os filhos, né? Então, As pessoas que te amam, vamos dizer assim, Isso. que são aquelas pessoas que vão te dar opiniões sinceras, entendeu? E depois volta, então, e define ali, aí vai pra confecção. O material é porcelana. Eu só trabalho com porcelana. Você falou hoje, internet, inteligência artificial. A gente sabe que a porcelana é um material que tem o seu preço. Sim. Né? E que existem outros materiais que são bem mais baratos, com qualidade também inferior, né? Às vezes serve para outra coisa, materiais que foram criados para outra coisa, né? Como é isso, então, no teu consultório, que às vezes a pessoa fala, será, doutor? Não, você falou já que só trabalha com porcelana.
Quais são as vantagens desse material, então, né? Então, você consegue até encontrar ali a melhor espessura. Tem material que não resiste tão fininho. A gente fala lente de contato para os dentes, né? A relação tá na lente dos olhos, né? A lente para os olhos, o nome foi tão dado fininha. por conta da lente. Isso. Pela espessura, Perfeito. pela pra gente conseguir entender, Isso. né? Então, é tão ali, tão fininho, capaz dessa transformação tão grande. Queria que você falasse, então, da durabilidade desse material, que é a porcelana. A cor, como é que você consegue trabalhar a cor nas porcelanas? Vamos lá. Vamos começar primeiro pelos materiais. Existem hoje 2 materiais básicos e únicos para se trabalhar. São as porcelanas e as resinas. Os 2 materiais são bons materiais. Porém, eu resolvi só trabalhar com as cerâmicas, com as porcelanas. Por quê? Porque eu acho que é um material que tem uma longevidade maior, requer menos manutenção do que as resinas. E assim, a resina mancha, a resina pode quebrar. Então assim, os resineiros aí não me xinguem. Mas assim, a resina, até pelo preço... Não, é que tem gente que trabalha maravilhosamente bem com resina e eu tiro o chapéu. Eu não sou esse cara que trabalha... Primeiro que assim, eu nunca me aprofundei. Marcel, você faz resina? Faço, pequenos fragmentos. Eu tenho pacientes jovens que eu brinco, eu dou uma enrolada. Eles têm mãe e pai que tem lente e as filhas com 14, 15 anos querem colocar porque tem o dente um pouco cônico, sabe aquele dente mais arredondado? Eu faço resina, bonitinho e tal. Vou levando o paciente para ele não fazer tão rápido as lentes. Porque eu costumo brincar que a lente de contato e as resinas também é um caminho sem volta. Eu brinco que é a ponte, sabe aquela ponte do filme do Indiana Jones que você passou e ela não consegue mais voltar? É isso. E aí tem gente que fala, se eu quiser tirar, é igual mulher com silicone, é igual... Você não vai querer tirar, você vai querer... Aí eu vou brincar, né, que eu falo, você tava feio, você vai querer voltar a ser feio? Não vai, entendeu? Se você fez alguma modificação estética no teu sorriso, é porque você não estava satisfeito. Pra que você vai voltar a estar não satisfeito com o seu sorriso? Então, assim... É um caminho sem volta, de fato. É um caminho maravilhoso sem volta. Marcel, precisa trocar? Precisa. Tem um prazo de validade, mas não é um prazo de validade... tem que trocar com 10 anos, 5 anos, 15 anos. E eu costumo brincar que é que nem carro. Não tem carro, pessoa que tem um carro 50 anos, ele tá perfeito. Tem gente que com 1 ano acaba com o carro. É a mesma coisa. Depende dos cuidados, da tua higiene, das tuas visitas ao dentista. Mas nós vamos chegar lá na frente. Vamos contar dos materiais, nós vamos... Então vamos lá, resinas e porcelanas. Eu só trabalho com porcelana. Tá. Porque eu acho que assim, o resultado estético é superior, a durabilidade é muito maior. Resinas são super bonitas, mas assim, ó, a resina é um material que está na minha gaveta, eu coloco ele com a mão, com a espátula e dou... É diferente de um material que você faz por camadas, que leva ao forno numa temperatura altíssima para ele aumentar a dureza do material. Então, assim, até para justificar o preço de uma para outra, a resina é um material que está na minha gaveta, que é maravilhoso para algumas coisas. Porém, eu não acho que para fazer a boca toda, você cria um degrau, você não consegue... Eu acho que tem algumas vantagens e tem muitas desvantagens ao meu ponto de vista, Dr. Marcel Ferreira. Você fala assim, Marcel, você põe uma resina na sua boca? Põe aqui dentro do fundo. Um buraquinho para tampar e tal. Quando tem um maior, o que a gente faz? Uma coroa. Porque é um incremento maior de porcelana. Por quê? Ela vai durar mais, ela não vai pigmentar, não vai ficar amarela. Então é só por isso que eu indico essa. Agora, com relação a custos, com certeza é um material que tem um custo muito diferente. Apesar que eu vejo hoje uma galera que faz bem resina, cobra também caro, não cobra barato. Mas um trabalho artístico que a gente tá falando, artístico, né? Também. Tem também. Resineiro, assim, eu tô usando o termo resineiro, que é o que a gente, entre colegas dentistas, a gente brinca, né? Também como ele chama a gente de faceteiro. Mas não é nada cutucando. Tem gente que parece que quem vai me ouvir vai estar cutucando o resineiro. Não, e o cara faz bem, mas ele cobra bem também. E aí, assim, depois de um tempo, o que eu vejo hoje lá? Hoje o que eu mais trabalho são retrabalhos de resina. Então eu tô trocando, substituindo. E trabalho de porcelanas, que é aqueles brancão, grandão. De antigamente. Que é o que eu também troco muito hoje. Então eu acho que é isso. Só trabalho com porcelana, porque eu vejo inúmeras vantagens. Então, a estética dental e orofacial no geral mudou. Mudou demais. Mudou, primeiro que popularizou um pouco, né? E eu acho Chegou na boca das pessoas mais, isso, vamos dizer assim. Perfeito. Antigamente então, era só um pra negócio... jogador de futebol. Não, e era assim, é muito caro, é muito inacessível, é muito tal. Hoje as pessoas, como o nosso mundo hoje visa muito a estética, visa muito
a imagem pessoal tá muito em alta, não só para relacionamento, para trabalho, para coisas... Acho que nós comentamos isso também. Então, assim, as pessoas hoje buscam muito o resultado estético, um sorriso bonito, pra chegar bem, entendeu? Que eu brinco pra chegar bem. O cara chega sorrindo, abre portas, muda muito isso. Eu tenho muitos pacientes que falam assim pra mim, Marcel, você sabe que eu, quando eu tinha meu sorriso que não era tão legal, todo mundo achava que eu era bravo, que eu era cara fechada, que eu não era uma pessoa simpática. Que depois que eu mudei meu sorriso, mudou minha vida toda. Primeiro, eu comecei a namorar, porque eu comecei a ter mais liberdade pra Você fica mais sociável, né? No meu trabalho, as pessoas falam, pô, o que aconteceu com você? Parece que você era chato, você ficou legal. Mas por quê? A pessoa hoje tá solta, a pessoa chega sorrindo. Esteja num lugar, chega assim, ó, e chega assim, ó. Já é outra coisa, entendeu? E se você tiver com um sorriso bonito, muda tudo. Muda tudo. Você já quebra aquele gelo de cara, você já se tornou uma pessoa agradável, legal, bonita. Mesmo que não seja tão bonito, um sorriso bonito já te dá uma... É porque traz uma harmonia da face, né? Então, primeiro que não tem aquela história de que se você começa a rir e a sorrir, existem os neurotransmissores, a química do nosso hormonal, corpo melhora, hormônios, né? Então, química, assim, na verdade, dar esse primeiro passo é super importante. Muda tudo, muda a vida da pessoa, né? Então, com essa situação que as pessoas... Primeiro que os dentistas começaram a se especializar, trabalhar nisso, oferecer isso para o cliente, porque o teu paciente está ali, às vezes você começou ali, era um clínico geral, começou a fazer essa parte da estética, oferecer para ele, às vezes ele não sabia, que ele só via o jogador com a lente de contato. Ele achava que ele podia, mas no meu caso não, que para mim não era bom. Isso mesmo. Às vezes adiando essa situação, né? Então vamos lá. Existem algumas correções, até que são super feitas nas lentes de contato, mas acredito que possa ter uma outra situação que precisa de aparelho antes. Tem essa situação, como é que você indica isso? Porque aí, um passo anterior, se bem que hoje tem... Invisalign. Isso, tem esses Invisalign, os invisíveis, que fazem um trabalho também super rápido, confortável, rápido, transparente, né? Então, invisível ali. A gente podia estar aqui com o Invisalign que a gente não ia nem perceber, né? É isso. Então, fala super bem e tal. Mas, de algum jeito, é um passo, a pessoa tem que dar um passo. Você tá retrocedendo isso, pra depois... Qual é essa melhor indicação? Se é uma coisa pequena, dá para corrigir sem nenhum prejuízo? Ao contrário, né? Só levando benefício essa situação da boca do paciente? Vamos lá. Existem pacientes que chegam no meu consultório e falam assim, Marcel, eu quero resolver eu vou casar, eu quero resolver, não quero usar Invisalign. O que eu vou falar para ele? Eu vou dar um exemplo do meu caso. No meu caso, eu tenho um dente desalinhado aqui, ó. Não sei se você consegue ver. É quase imperceptível, né? Pequeno. Eu quero fazer lente esse ano. Já tem bastante... Todo mundo pergunta, por que você não faz lente? Por que você nunca fez? Meu sorriso nunca foi uma coisa que me incomodou. Nunca me incomodou. Tá. Primeiro, meu cabelo me incomodava muito. E eu demorei muitos anos, até demorei demais. Eu passei quase 40 anos meio careca. Eu só tinha um pouquinho de cabelo aqui. Depois mesmo? Eu tinha pouquíssimo cabelo. Tá fiz 2 vezes já transplante. E é uma coisa que eu me arrependo, que os últimos... Dos 30 aos 40 anos, eu deveria ter feito já. Porque é uma coisa que me incomodava muito. E eu, não, já casei, já não sei o que e tal. Só que me incomodava muito. Eu chegava num lugar, eu só olhava os carecas no lugar. Então, assim, era uma coisa que de fato me incomodava. E eu, depois que eu coloquei cabelo, assim, eu posso te falar que minha vida mudou muito, tudo. Eu me cuido muito mais, eu tô magro, o jeito de me vestir, tudo. Se você pega a foto minha, eu tô com 46, com 32, eu parecia que eu tinha... O Marcel com 50 e o Marcel com, sabe, assim, eu mudei muito. Agora, só para não escapar do nosso assunto. O meu caso, por exemplo, eu quero fazer lente. Para eu fazer lente nesse meu dente, que ele é um pouquinho mais para frente, eu vou ter que desgastar o meu dente. Entendi. Marcel, é um desgaste tubarão? Não, eu vou ter que tirar o volume do meu dente, ó. Tá todo mundo assim, ó. Esse meu dente tá assim, ó. Qual que é a função das lentes? Deixar todos no mesmo alinhamento. Então você tem que... Ou eu desgasto o meu dente, ou eu ponho um aparelho para voltar na posição. Tá. Tem pacientes que não querem esse tipo de falar assim, não, Marcelo, pode desgastar que eu não ligo. E beleza, eu aviso. Olha, tu vai te gastar um pouquinho e tal. Que, em tese, não leva nenhum problema pro paciente. Mas ele tem que saber que às vezes o dente vai ficar um pouquinho mais sensível, pelo menos por um período. Se o desgaste for muito grande, qual que é o pior problema? Vai ter que fazer um canal no dente, tira o nervo do dente. Ah, é ruim? Não é ruim, mas também não é o fim do mundo. Tem gente que está disposto. O cara de 50 anos, 60 anos, o cara não quer ficar 1 ano de aparelho, 8 meses. O
cara quer já em uma semana, ele quer ficar bonito. Então, assim, tem muitos pacientes que optam por esse caso. Quando que o paciente, principalmente paciente jovem, bem jovem, perguntar pra mim, Marcel, o que você faria? Eu colocaria um Invisalign primeiro, 6, 8 meses. Pô, se o cara esperou 20 anos, 30 anos, espera mais pô, fica 6 meses. No meu caso é assim. Usa direitinho. Eu vou usar, eu vou até sábado. Eu marquei sábado, porque eu tô legal. Enrolando há muito tempo pra fazer. É bom saber qual é a decisão. Eu sou essa paciente, viu, doutor, que eu pergunto. Olha, se fosse em você, o que você faria? Eu pergunto isso pro especialista. Então, eu dou minha opinião legal. sincera. Aliás, eu brinco que eu sou o cara mais sincero. Quer fazer, eu vou desgastar um pouquinho, beleza, vambora. Topou, topei, eu tô contigo. Eu falo o que é, se é melhor ou é pior, e eu tô mostrando o meu caso. Legal. Minha mulher, eu coloquei lente nela, eu vou contar por que eu quis colocar lente. Porque hoje o que acontece? Eu coloquei umas lentes na minha mulher, que é o meu maior carro-chefe. Todo mundo quer o dente da minha mulher. Que legal. Ela não precisou usar aparelho, não precisou nada. O caso dela, ela tinha o dente super alinhado e tal, só que o dente dela tava meio gasto porque ela tem bruxismo. Tá. E ela tinha aqui atrás o sorriso um pouco estreito. E a mulher, assim, começa... O homem também, né? Envelhecer um pouquinho, começa a ficar com uma ruguinha e tal. Eu ampliei o sorriso, melhorou bastante as linhas de expressão dela. O sorriso dela ficou... Depois, acho que se der, aqui a gente coloca pra vocês colocarem o antes e depois dela. Assim, mudou ela também. Ela tá parecendo mais nova do que ela era antes. Então, o caso dela, colocamos sem precisar de aparelho. O meu caso precisa. Hoje, o que eu sinto falta? Quando a gente tira uma foto, eu e ela junto, tá louco? O sorriso dela tá mó bonitão e o meu tá tipo um sorriso ok. Meu sorriso não é feio, meu sorriso é bacana. Mas o sorriso dela tá tipo, fenômeno. E aí o meu deu aquele sorrisinho tortinho meio pra dentro. Então assim, hoje eu tô sentindo falta de ter um sorriso bem bonito, que eu entrego pros meus pacientes. E aí quando eu tiro foto com ela, o sorrisão dela assim, aí eu com o sorrisinho meio torto. Então assim, agora o que eu vou fazer? Eu vou usar o aparelho, vou alinhar os meus dentes, que é rápido, e aí vou colocar as lentes. Legal, legal. Tempo de... Você falou que, claro, varia muito de como a pessoa cuida, é como um carro, né? Você pode ter o carro por anos e ele tá ótimo, e tem gente que estraga no primeiro ano. Como é isso para as lentes? Então, se você pudesse falar uma durabilidade média aí para o teu paciente. Eu costumo falar que pelo menos 10 anos elas têm que ficar em boca bem bacana, bonita, legal. Obviamente, o paciente tem que pelo menos... 2 vezes por ano fazer uma limpeza, mas não é por causa das lentes. Isso aí é um paciente normal, deveria ir ao dentista. Esse dia eu atendi um paciente meu que eu fiz lente nele há 7 anos, ele nunca tinha ido fazer uma limpeza. E tá tudo beleza. Tava tudo legal, só que tava sujo, tártaro pra caramba. Mas assim, o ideal, 2 vezes por ano pelo menos, fazer uma manutenção, não pras lentes, manutenção preventiva do teu sorriso. Uhum. E aí, com relação à durabilidade, eu falo que pelo menos 10 anos... Tem que estar em boca super legal. E aí uma dúvida muito frequente que os pacientes têm é assim, ó. Tudo bem, Marcel, deu 10 anos, eu vou ter que trocar tudo? Se elas estiverem boas, não. O que às vezes acontece com o paciente, e geralmente com quem tem já esse tipo de problema. Sabe paciente que tem retração de gengiva? Paciente que escova forte ou tem algum trauma de oclusão. Com as lentes isso pode acontecer. Pensa que as lentes é uma película de porcelana aderida no teu dente, mas o teu dente continua todo igual. Ligamentos, osso, raiz, ela é igualzinha. Só tem uma película, uma lente de contato aderida. Se o teu dente tiver retração, a tua gengiva vai aparecer, a tua lente vai estar estável aqui e vai começar a aparecer um pouquinho do teu dente. Uhum. Principalmente em pacientes que colocam a lente um pouco mais claras, a raiz do seu dente vai ser mais escurinha. Então isso vai acabar acontecendo. Eu tô com uma paciente, ó, para não falar que tem, acho que tem 6 ou 7 anos, e ela escova muito forte os dentes, ela tem um problema de oclusão, um pouco não usa a placa. E aí, assim, tem um dente em cima dela aqui que começou a aparecer. Aí ela falou, Marcelo, eu vi um negocinho, você acha que precisa trocar? Eu falei, só se tiver esteticamente como ela. Ela falou, não. Eu falei, então, escova devagar, faz os acompanhamentos, que isso ela faz super certinho. E aí, uma hora que te incomodar, a gente substitui só essa lente. Então, legal. Isso é uma possibilidade que às vezes as pessoas falam assim, nossa, Marcelo, eu gastei um tanto, agora daqui vou ter que gastar tudo de novo. Não. Bom, tudo bem que é daqui 10 anos, né? Mas que as pessoas não fazem essa conta, né, meu? A mulher gastar mais fazendo a unha se for pegar 10 anos do que pra fazer o sorriso. Troca o celular. Quantas vezes em 10 anos você trocou o telefone? Mas assim... Pra cuidar do sorriso. De qualquer maneira, então uma coisa sua que chega em todo lugar. Mas assim, pra deixar bem claro, é uma coisa que pode ser que você... Outro caso, o paciente meu esse dia bateu uma garrafa no dente, trincou a pontinha da lente. Ai, Marcelo, vou ter que trocar tudo. Não. Eu tirei a lente com laser, que hoje isso aqui é um benefício maravilhoso que eu falei das evoluções. O laser hoje é uma coisa que, como a gente faz muitos retrabalhos, o laser é um equipamento caro,
ele custa em torno de 250, 240 mil reais. Mas tudo para dentista é muito caro também, Muito né? caro. Só que, por exemplo, você imagina que para tirar uma lente, e a lente tem a dureza superior ao dente natural do paciente. Você tirava antes com motor, com broca. Você imagina o sofrimento do paciente. Hoje, com o laser, você vem com o laser, a lente pula. Então, você tira muito mais rápido, sem desgastar o paciente sem desgastar o dente do paciente. Então, o dente dela fraturou essa pontinha que bateu a garrafa, eu vim, isolei os dentes vizinhos, vim com o laser, bati, tirou, escaneei, moldei, mandei. No dia seguinte, o laboratório me fez outra idêntica, porque ele já tem a referência de cor. O mesmo laboratório que trabalha comigo há quase 10 anos. E a porcelana não muda de cor, Não então muda os de demais estão iguais, Isso, né? é isso aí. Ah, legal. Legal, que bom. Então, realmente, fazer a manutenção ali básica. Agora, Cuidados, né? No cuidados dia a dia. básicos. Fio dental, Mas, escovação. Que tem muita gente que não usa fio dental, não sabe escovar o dente. E eu tenho paciente de 60 anos que ninguém nunca explicou. E eu sempre explico. Eu acho A isso fantástico. inclinação da escova, como passa o fio. Tem gente que passa o fio e faz assim, não passa até lá em cima. Então tem alguns cuidados que vão aumentar a longevidade das suas lentes, dos seus dentes. Então, é isso, é o básico. É o básico que funciona. É legal. E... então porcelana não vai quebrar nunca? Não, pode quebrar. Pode. Eu brinco que o que quebraria, por mais que a cerâmica tenha uma dureza superior ao seu dente natural, todo trauma que você pode... Quebraria o teu dente, pode quebrar a porcelana também, entendeu? Então, tomar esses cuidados, né? Não vou Tem apanhar, gente- não vou bater garrafa, não vou cair de boca. Acho que é isso. Morder gelo, não sei se isso tem... Não, eu acho que morder gelo, assim, eu não gosto de morder gelo com meus dentes. Bem, não. Não é uma coisa, óbvio, não é morder com o dente da frente, assim, aí eu não mordo É muita nada. exposição, né, Eu acho assim. que, pô, você comprou uma Ferrari, você vai botar ela no barro só porque ela custa 3 milhões de reais. Não. Eu dou esse exemplo direto pro paciente. Graças, que carro você tem? Eu falo, se você tivesse uma Ferrari, você ia botar pra fazer trilha com o seu carro? Por que Não. que você quer colocar a sua lente linda pra fazer, entendeu? Vou morder uma maçã do amor. Não. Perfeito. Nem com dente natural, Eu né? não mordo, eu não mordo. Eu pra morro de fazer. medo dos meus dentes, pô. Ó, pra saber como cuidar dos seus dentes direitinho, observe a vida de um dentista. Né? É isso aí, é isso aí. Observe a vida de um dentista, porque vocês cuidam também. Conheço vários que até maçã normal cortam e mordem, né? Pra não. Não, mas esse tipo de coisa, tem gente que fala assim, eu posso morder maçã depois que eu colocar lente? Maçã pode, maçã, não a do amor, aquela com a casca Dura, né? A maçã pode, lanche pode, sanduíche pode, tudo pode. A Marcel, um toicinho pode? Pode. Roer osso aí não, né? Lembra da Ferrari, né? Toda vez Lembra da é isso aí. Eu vou fazer um quadro lá no meu carro assim, ó. Vou botar uma Ferrari num lamaçal. Aí eu vou colocar assim, você quer fazer igual com o seu sorriso? Não. Cuide dele, né? Legal. Como é que alinha, doutora, a expectativa do paciente? Porque ele te procura, ele tá com a expectativa super alta, ele assiste os vídeos, ele vê os casos de antes e depois. E tem muita gente que é insatisfeito. Simplesmente a pessoa vive numa insatisfação sem tamanho. E aqui eu recebo cirurgiões plásticos que falam bastante sobre isso, outros profissionais que mexem com a parte estética. Eles falam que é importante esse alinhamento, porque ali você já consegue identificar, de repente, o perfil dessa pessoa, né? Conversando Isso. muito com o paciente. Eu vou te falar que o primeiro dia que o paciente chega lá, eu já consigo identificar totalmente o que o paciente quer. Lógico, tem paciente às vezes que tem alguns outros problemas, e aí nós nunca vamos chegar no resultado que ele quer, porque ele é um insatisfeito com a vida dele no geral. Mas eu vou te falar que os últimos anos, assim, eu só tenho paciente legal, só tenho paciente bacana. Eu acho que eu não tô atraindo esse tipo de paciente ultimamente. Mas assim, ó, por que meus pacientes acabam satisfeitos com o seu resultado? Primeiro de tudo, desde o primeiro dia eu falo que eu sou um vendedor ruim. Por quê? Às vezes tem paciente que chega no consultório, o cara tem uma boca grande, amplo, uma exposição de dente, aí ele me mostra um sorriso de quem tem uma arcada pequena, uma exposição. Eu quero isso aqui, eu falo, não dá. Não tem como fazer isso. Eu costumo brincar assim, ó, você calça 45, você quer um 39, ou você calça 39 e quer um 45. Já fica bom. A gente tem que alinhar as expectativas com o paciente. Me mostra um sorriso que você gosta. Eu vou falar assim, isso aqui parece com o seu, esse aqui não parece com o seu. Porque os pacientes chegam assim lá, eles pegam o celular e falam assim, eu quero este sorriso, doutor. Trazem alguma foto e tal. Aí eu falo assim, ó, essa paciente é uma paciente alta, você é miúda. Essa paciente tem um rosto largo, você tem um rosto pequeno. Então assim, ó, eu não sou o cara bom de venda, porque é difícil um paciente falar, você me prometeu isso, porque eu não prometo que não dá. Eu sou um cara muito... Eu acho que eu falo assim, eu tenho 24 anos de formado, eu não quero mais ficar agora me aborrecendo com um paciente...
Eu prefiro alinhar a expectativa mais baixa do paciente, o paciente quando fala, nossa, o Marcel Arrasou. mandou muito. É isso. Porque se você alinha o paciente, não, vai ficar assim, vai ficar assim, né? Pô, perdi gengiva, não sei o que. Eu falo assim, a paciente lá que perdeu, que tomou o tiro que eu te falei. Vamos falar, tá. Ah, Marcel, o que aconteceu? Eu consigo ter o dente? Eu falo, não. O que você perdeu, infelizmente. Só se a gente voltar naquele tempo e ainda a gente não consegue fazer isso. Mas eu consigo te deixar lindo, utilizando um material certo, específico, para devolver o tamanho certo do seu dente, a proporção certa. Então, assim, é muito, muito papo. Muita conversa, e aquele que eu te falei do negócio do mockup, que você mostra e tal. O mockup é um negócio... Previsível. É previsível. Então, assim, tudo isso acaba fazendo com que os meus resultados tenham previsão de fato, do jeito que eu mostrei aqui, vai chegar assim. Nunca vai ter essa falta de alinhamento da expectativa do paciente com o que eu prometi para ele. Isso é muito legal, esse alinhamento, então, da expectativa e dele ser surpreendido com uma coisa melhor. Ele já estava na expectativa que ia ser muito bom e, de repente, ele é surpreendido ainda com uma coisa melhor. Eleva a autoestima, melhora tudo, né? A gente falou dos pacientes insatisfeitos, tem muita gente que acha que, quando perder peso, a vida vai melhorar. Não, perder peso resolve muita coisa da saúde, né? Te coloca, de repente, em outros lugares que do outro jeito você não conseguiria. Assim como ter um sorriso mais saudável. Mas, assim, é um passo, é uma... o resto tá realmente na nossa mente, né? Quanto isso vai ser uma mola propulsora, é muito mais de você fazer depois, né? Aproveitar aquele gancho. Desfrute o caminho. Eu fiz esses dias o Legendários, eles falam muito desfrute o caminho. E é isso aí. Porque não adianta você também... Não. Tô com um sorriso bonito, mas ainda vou continuar sendo um cara fechado. Você ainda um cara... Então, assim, você tem que usar isso a favor para ser a tua mola. Para você, né? De fato, alcançar os objetivos. E isso ser só um acessório. Não colocar como assim, quando eu tiver meu sorriso, eu vou ser... Não, é isso aí. É o que você falou, é isso aí. Legal. Você falou que é um caminho sem volta e nós falamos do desgaste nos dentes, né? Que é isso que eu vou te falar, assim, só te cortando. Que é o meu jeito de falar, porque assim, eu quero ver se algum profissional vai falar isso pra alguém na hora de vender. Às vezes tem gente que fala, Marcelo, eu tô na dúvida. Aí eu costumo falar assim, olha, se você está na dúvida... Eu brinco, eu odeio convencer paciente quando o paciente está na dúvida. Eu adoro como o meu paciente sente na minha cadeira certo do que ele quer. É claro que eu sou vendedor, eu quero vender. Quem vai falar, o Marcelo não quer vender. Quero, eu vivo disso, eu quero vender bastante. Mas eu não quero ser o cara que fala assim, não, faz sim, vai ser legal, né? Não. O cara vai ter que chegar e falar assim, Marcelo, eu quero fazer. Aí eu falo, agora tá comigo, eu vou te ajudar. Eu estou na dúvida. Aí eu falo pra ela assim, olha, se você tá na dúvida, saiba que é um caminho sem volta. Legal. E eu gosto de ser esse cara honesto. Esses dias uma paciente sentou lá, eu quero fazer, eu simulei pra ela. O que você acha? Eu falei, eu não mexeria nos teus dentes. Aí o marido dela, uma super condição financeira, falou, pô, Marcelo, legal que você foi um cara assim. Eu falei, na boa. Ela nunca falou que não gosta dos dentes. Ela sempre falou que estava satisfeita. Ela usou Invisalign antes, porque ela queria ampliar um pouquinho o sorriso. Ela, mas você acha que eu coloco? Era lindo eu vender pra ela pelo tanto que eu queria, porque ela pode pagar. Aí eu falei assim, de verdade, não faz. Você gosta do teu dente é branco, é bonito. Eu acho que você não tá... Aí ela, puta, Marcelo, é verdade. Aí depois ela faz limpeza, ela falou, Marcelo, ainda bem que eu gosto tanto do meu sorriso. Então, e essa colocação é muito legal, muito honesta, porque tem gente que só precisa de um clareamento. Muito paciente. Eu adoro o formato meu, eu só não gosto da cor. Clarei os dentes. Eu só não gosto que a pontinha do meu canino desgastou. Aí entra a resina. Faz uma pontinha de resina, usa uma plaquinha de bruxismo pra você não continuar estragando os teus dentes, desgastando os seus dentes. Então, assim, eu prefiro ser o dentista honesto, que fala a verdade pro paciente, do que ser aquele vendedor que vende amanhã não tá nem aí com o cara. Ai, Marcelo, eu não queria colocar. Então... Coloca as lentes em todos os dentes ou só os que aparecem no sorriso? Eu costumo colocar só na linha de sorriso. Onde o paciente na linha máxima de exposição. Sorriu, aparece até um molar, até um molar. Sorriu, aparece até o pré-difícil. Superior é sempre até o molar. Inferior, às vezes, só 12 e 10. Que é mais ou menos o... A não ser pacientes que é o que eu faço muito também hoje lá. Principalmente pós-pandemia, o paciente desenvolveu o hábito de ranger dentes. E aí acaba perdendo toda a ponta dos dentes. Dos da frente e os de trás. E aí a gente acaba tendo o que a gente chama de perda de dimensão vertical. Que dá um aspecto de envelhecimento. Pensa que assim, ó. Achatado. Seu carro tá com o pneu alto. Eu costumo dar bastante exemplo de carro, porque eu acho que fica fácil do paciente... Você deve gostar de carro também. Eu gosto de carro bastante. Então, assim, ó, o paciente tá com um carro com o pneu super bacana, o carro não fica altinho. E se você tá com o pneu careca, com a mola baixa, ele não vai ficar assim. Os dentes é a mesma coisa. Então, o que acaba acontecendo? Essa distância da ponta do nariz pra ponta do queixo
acaba ficando reduzido, que dá aquele aspecto de bruxa, sabe? Que fica assim, ó. Porque reduz a dimensão vertical. Então, os pacientes hoje rangem muito o dente e acabam por desgastar a ponta de todos os dentes. Aí, quando é assim, a gente precisa reconstruir, recobrir os dentes na parte posterior. Se você só aumenta na frente, aí vai quebrar. Ah, legal. Porque você não deu apoio no posterior. Aí você equilibra essa mordida. Equilibra a mordida. E tem aí que é usar uma placa. reabilitação. Aí é uma reabilitação oral. E o paciente que range dente, não só porque tem lente, ele já deveria estar usando placa. E quando coloca as lentes, também Refaz tem a que usar. placa. Legal. Tem que refaz a placa e usa, né? Sobre o desgaste. Doutor, às vezes a gente vê algumas maior coisas. medo. A gente vê algumas coisas na internet, às vezes. Eu não sei se é trabalho mais antigo. Você falou, deu até um nome para um desgaste mais robusto. Faceta coroa, tem alguma? Isso, que a pessoa se ela tirar, eu entendo que se é um caminho sem volta, se ela tira uma, ela tem que Mas você não botar precisa estar outra. mutilado. Mas você não, né? Nossa, não dá para ficar sem as lentes uma hora do seu dia, né? Queria que você falasse sobre esse desgaste, sobre esse medo, sobre pessoas que têm uma sensibilidade maior, se precisa tomar algum cuidado, se é uma questão de acostumar, então precisa adaptar, se tem um tempo de adaptação. E pegando esse gancho da adaptação, da coisa bem feita e do desgaste, você falou de retração de gengiva e aqui me veio uma pergunta. Uma lente de contato mal adaptada, então de repente Com colocada excesso, com degrau. muito para cima, Vou chegar. Vamos pode lá. ser a causadora dessa retração? Com certeza. Vamos lá. Vamos do princípio que foi a do O desgaste. desgaste. Que esse é o medo maior de todas as pessoas. Hoje eu desenvolvi uma técnica de trabalho em que eu consigo fazer um desgaste bem pequeno. Porque o meu ceramista desenvolveu um tipo de lente que é bem fina com relação à proximidade na gengiva. Então, o desgaste hoje é bem pequeno, praticamente microscópico, que você só consegue ver com lupa. Por quê? Porque se você faz um desgaste bem pequeno total, a lente fica com degrau. Então, eu vejo muito dentista falando assim, lente sem desgaste. Dá pra fazer? Eu brinco que dá pra fazer tudo. Só que a lente sem desgaste, por mais que ela seja muito fina, pense o seguinte... Você tem uma lente fina, mas ela tem um degrauzinho aqui. O que vai começar a acontecer? Vai parar resíduo alimentar. Você pode ter inflamação gengival, retração de gengiva. Então, uma lente mal adaptada ou uma lente grossa, fora de posição, pode gerar diversos problemas. Muitos dos casos que eu faço hoje, de troca de lentes, mesmo de porcelana, são por conta disso. O paciente assim, ó. Ai, Marcia, depois que eu pus lente... Não sei se você ouviu falar aí do bafafá. Lente dá bafo. Por que, cara? Teve muita gente falando assim, todo paciente que tem lente tem bafo. E aí eu gravei um vídeo que eu falei isso. Eu falei, se o paciente que tinha lente tem bafo, ele já tinha bafo antes de começar a colocar lente e continua tendo bafo depois que ele colocou lente. Porque ele já é um paciente que higieniza mal, que não passa fio dental, não faz as manutenções. E aí agrava por conta de lentes mal feitas e mal adaptadas. Pensa o seguinte, se a sua lente tá aqui, ó, em 0, não vai ter espaço para parar resíduo. É coisa de... o cara pensar, não precisa ser dentista. Se a lente tá assim para fora, vai parar resíduo. Se ela tá em 0, ela não vai parar resíduo. Um azulejo colado na parede de assim, não vai ter um degrau? É a mesma coisa. A lente bem adaptada, ela não vai te trazer nenhum malefício, nenhuma diferença de cheiro, higienização, nada. Ela estando bem adaptada, ela vai ficar perfeita e o paciente não vai mudar em nada a flora ou as bactérias da boca, nada. Ela vai continuar perfeitinha. Qual que era a outra de? A outra é sobre o desgaste. desgaste. Eu falei que eu desenvolvi uma técnica de fazer um desgaste bem pequeno. Outra. De por que as pessoas têm um desgaste tão grande. Isso. Antigamente, a gente não tinha a espessura tão fina da porcelana como se tem hoje. Para se colocar o material e elas serem resistentes e conseguirem mudar o formato do dente e a cor, a gente precisava fazer um desgaste grande para a porcelana encaixar, que senão ela ia ficar assim. Então hoje o que a gente vê bastante, a não ser assim, dentista açougueiro, mas hoje a grande maioria dos dentistas fazem um desgaste pequeno. E eu costumo brincar que assim, ó, trabalhar com pouco desgaste é bem mais fácil e rápido. Perfeito. Pra você desgastar mais, porque eu falo assim, você acha que a gente quer desgastar dente? A gente não quer, é mais trabalhoso. Por mim, eu moldava e colava na boca do cara. Só que o ideal é você fazer uma linha de término pra lente encaixar perfeitamente. Perfeito. Eu falo que é uma moldura de quadro. Você faz a linha pra lente encaixar. É isso que é necessário se fazer. É que quando a gente pega essas coisas de bastante desgaste,
geralmente são pacientes que já fizeram 1, 2, 3 vezes. E aí eu vou contar pra você assim, ó. Você pode ver que a grande maioria das pessoas que você viu que tem esse desgaste grande dos famosos são pacientes assim. Ele era pobre, começou a alavancar a carreira, quis fazer lente, foi num dentista qualquer. O cara meteu a broca no dente do cara. Aí ele começa a evoluir financeiramente, começa a procurar bons profissionais, só que aquele desgaste que foi feito não pode voltar. Então, quando ele tira, tá com aquele dente todo desgastado. Então, a grande maioria dos casos que a gente vê aquele dente de tubarão, que eles brincam, são pacientes que fizeram coroas, facetas há muitos anos atrás e estão refazendo agora. E aí não tem como você desfazer os desgastes. Não, infelizmente. Você tem que substituir a cerâmica por um outro dente desgastado. Então é só por isso. Mas hoje o desgaste para lentes de contato é muito pequeno. Praticamente não visto a olho nu. Se você pudesse falar de uma idade, assim, que... Olha, eu não faço. Eu não faço em paciente com 15, 16, 17 anos. A paciente mais jovem que eu fiz foi 17 anos. Eu já fiz a pedido do pai. E aí eu vou te contar por quê. Ela usou o aparelho durante 8 anos, 6 anos. Mas o formato do dente da paciente era muito. Ela tinha um dente, parecia um vampiro, dente cônico, que já tinha feito resina, já tinha... Ele falou, Marcel, eu não aguento mais. Minha filha é uma pessoa... Ela era super bonita, assim. De fato, ela era bonita séria. Quando ela sorria, matava, assim, o visual da menina. E ele falou, Marcel, minha filha não conversa com ninguém. Ela tem 17 anos, nunca namorou. E aí tudo você fala, eu tenho vergonha do meu dente. Ele falou, tudo que eu podia fazer ao meu... Já fiz. Já fiz. Tentei fazer resina, não ficou bom, não sei o que lá. Nanana. Aí ele falou assim, pode fazer lente nela? Eu autorizo. Eu falei, vou ter que fazer uma linha de... E o dente desgaste dela não era... Ela tinha mancha branca no dente. Todo manchado os dentes dela, tudo manchado. Já tinha feito clareamento, que era outro agravante também. Por conta de ter usado muitos anos o aparelho, ela tinha... Agora fugiu o nome de uma... Que fica com as manchinhas brancas no dente, excesso de fluorose. E aí eu falei, olha, eu vou ter que desgastar essa primeira camadinha. Tanto que assim, eu dou espelho direto pro paciente na cadeira. O paciente que tá com medo, eu faço um desgaste e falo assim, olha como é que é. Aí eu fiz o desgaste, ele falou, não, Marcelo, é tão pequeno, eu tô confiante, vambora. Meu, e a menina, mudou, ela é outra menina, toda solta, começou a namorar. Então assim, mais jovem que eu fiz, 17 anos, mas eu tento fazer com 21, 22, 24, eu tento ir em pacientes, eu brinco, tem umas pacientes que eu enrolo dos 15, eu fiz esse dia de uma paciente minha, que eu atendo o pai, a mãe, toda a família dela, desde os 15 eu enrolo ela. Vou fazendo uma resininha, ela tinha sorriso gengival, eu cortei a gengiva dela e tal. Aí ela casou agora. Aí o pai dela falou, Marcelo, eu quero dar de presente as lentes pra ela. Legal. Eu fiz agora com 24 anos pra ela. Sorriso gengival deixa com um sorriso de criança, né? Um Fica meio aspecto infantilizado. infantil. E ela tava numa época que ela queria se posicionar, ela se formou arquiteta, ela queria ter uma nova imagem. Ela falou, pô, não combina esses dentes curtos, pequenos, arredondados, com resina. E aí dá pra combinar até um ácido hialurônico, uma toxina botulínica. Então dá pra fazer as combinações pra essa harmonização, né? Que hoje é uma coisa que eu trabalho muito em conjunto com alguns profissionais da área. Então assim, eu recebi há pouco tempo uma paciente que foi pra fazer harmonização facial. O problema dela era a perda de dimensão desse desgaste de dente, ela tinha isso aqui. É isso que eu te falo, trabalhar com bons colegas que tem também um senso estético e moral bacana, porque ele falou, Marcel, o paciente tem dinheiro, tem condição, eu podia ter feito tudo que eu queria tratamento nela. Ele falou assim, primeiro de tudo, você vai no dentista, no Marcel, vai fazer uma reabilitação oral, a hora que você devolver o que você perdeu de boca, aí você volta aqui. Pô, a paciente que você vê o vídeo, ela chora, é super legal, porque assim, ela falou, Marcel, eu tô com 49 anos, eu me senti uma velha de 70, porque parecia velha, e você pega a foto dela assim, mudou muito. Legal. Então hoje as nossas especialidades se complementam demais. Paciente mulher que é pôr boca, vai fazer uma reabilitação primeiro, aí eu falo, põe primeiro os dentes, porque às vezes você muda o contorno da boca para depois fazer o preenchimento. Então tem muita coisa que a gente trabalha em conjunto. E aí lógico, depois complementa com botox para ficar mais lisinho, às vezes precisa ter um ângulo de mandíbula. Ontem um harmonizador que é super meu amigo Igor, postou um caso de um paciente que a gente trabalhou junto, o paciente tinha uma deformidade no queixo, e aí ele postou a lente que tava toda aqui em resina, uma lente toda torta. Aí eu fiz as lentes, porque ele falou, você precisa trocar a lente primeiro, redesenhar teu sorriso. Aí nós vamos alinhar o teu rosto, porque ele tinha o queixo assim, ó, com uma deformidade, um lado maior que o outro. Cara, super legal, trabalhar em conjunto com dentistas e, né, colegas que têm a mesma visão que você, é muito bom. Muito legal. Nossa, eu falo bastante. Eu vi algumas imagens, eu não sei se você... Como é que você planeja isso? É através do escaneamento? Porque essa coisa do scanner também trouxe uma revolução aí para a odontologia, né? Como que você trabalha isso? Faz o molde...
como era antes? Faz o escaneamento? Como que funciona? Eu tenho scanner no consultório e também trabalho com moldagem. Tá. Eu vou te falar que é assim, ó. O escaneamento é uma técnica, uma evolução que te ajuda muito, principalmente em pacientes a longa distância. Então, por exemplo, esse paciente que veio de fora. Para eu começar a planejar o caso dele, eu preciso ter um modelo dele. Perfeito, Se ele está longe de mim, ele me manda o escaneamento, eu consigo fazer todo o planejamento em cima desse modelo virtual. Que aí ele está virtual, ele vira físico, em cima do físico a gente faz o planejamento. Para que me serve mais? Para eu ter um registro do paciente, mas eu vou te falar que hoje, mesmo tendo o scanner, eu continuo fazendo a moldagem e o escaneamento. Tá, faz os dois. Por quê? O modelo de escaneamento ele não tem tanta elasticidade. A adaptação das peças, eu já trabalhei com as duas maneiras, tanto no scanner quanto no gesso e uma moldagem bem feita. O escaneamento veio para facilitar, para não ter a massinha e tal. Uma paciente que tem ânsia e tal, eu continuo usando o escaneamento. Mas se você for falar o que eu prefiro fazer a moldagem. Para adaptação das peças que são muito finas, eu prefiro sem dúvida nenhuma trabalhar com o modelo. Mas eu tenho o scanner. E o que eu faço hoje? Principalmente em paciente que eu tenho um tempo curto. Tem paciente que fala, Marcelo, eu tenho de segunda a sexta para fazer meu sorriso. Eu moldo e escaneio. Por quê? Vamos supor que alguma área na hora da minha moldagem teve um sangramento, ou a gengiva teve alguma mudança de posição. Eu tenho escaneamento para ter um backup, vamos falar assim. Para ele ter uma forma de ter deixa eu conferir, confere. Tá. Mas se você for falar o que eu prefiro trabalhar em cima da moldagem. Adorei. Mas eu acho que um dia vai chegar que a gente não vai mais usar moldagem de jeito nenhum. E eu, por mim, eu não trabalharia. Eu acho uma delícia. Escaneia, é muito mais rápido. O paciente não suja, não dá ânsia, não dá nada. Mas a adaptação das peças ainda... Acho que eu sou ainda do tempo antigo. Eu ainda gosto de trabalhar mais em cima do modelo de gesso. Isso é muito pessoal mesmo, né? Sim, sim. Isso é muito pessoal. O profissional faz ali como... O melhor é o que você sabe fazer melhor, né? O que você domina. É o que você domina. É isso. Então, é muito isso. Para todas as áreas aí. Ainda mais para a área da saúde. Eu vou deixar seu contato aqui. @Dr. Marcel Ferreira lá no Instagram. @Dr. Marcel Ferreira. Do jeitinho que tá escrito na sua tela. E também tem o site www.drmarcelferreira.com.br. Tem muita coisa lá no teu Instagram, tem muita informação, dá pra entrar em contato, tirar as dúvidas, saber Lá, se é o as teu meninas caso, respondem, é isso aí. né? Saber se o Dr. Marcel consegue te ajudar. Tem gente que procura pela parte estética, mas tem muita coisa pra fazer antes da estética E lá também. na clínica a gente faz tudo. Tem outros profissionais que fazem ortodontia, Invisalign, canal, harmonização, tem tudo lá. Eu só faço a parte de lentes, reabilitação, e eu faço a parte de implantodontia também. Então, eu trabalho com essa área mais de reabilitação oral e estética. Mas lá no consultório, tem tudo. Eu adorei, doutora. Prazer. Adorei te conhecer, adorei bater esse papo. Passou Super assim, descontraído. ó, tá Passa rápido, né? Também super descontraído. Tenho certeza que as consultas ali com você... Porque dentista tem isso. O dentista tem que ser assim, tem que estar mais próximo do paciente, porque tem muita gente que ainda tem, acho que para a nova geração, né? Então, meu filho não vai passar por isso. Mas a nossa geração, os mais velhos, tem às vezes medo de ir ao dentista. Não é aquela coisa como vai ser para a geração que tá chegando, né? Pensa que dói, pensa que vai ser tal. Isso. Primeiro que você chega no meu consultório, lá já não parece nem um consultório. Meu consultório Super não é aquele legal. branco, aquele negócio não é... Eu não sou o dentista que vai estar de branco, lá de jalequinho. Lá é um negócio totalmente diferente e Muito mais legal. acolhedor, assim, sabe? Então, Muito legal. já muda muito isso. A hora que você entra no consultório, você vai ver que já não é dentista. Você vai lá pra passear, pra ficar bonito, com seu sorriso bonito. Isso é muito legal para recuperar ou elevar a sua autoestima. Adorei, viu, doutora? Muito obrigada. Prazer. Obrigada a você que escolhe estar aqui com a gente. Para encerrar, o meu agradecimento à Farmácia de Manipulação Empório Magistral. Para você que quer ter um contato aí sempre à mão, que a gente tem que ter um contato sempre à mão de uma farmácia de manipulação. Tá aqui a minha dica. Liga ou manda mensagem no WhatsApp para 11 50 89 5123. 11 50 89 5123. Os profissionais farmacêuticos estão lá para responder as suas dúvidas, não só para receber a tua fórmula, o teu manipulado, a tua prescrição, não. Se você tem alguma dúvida, manda lá que os farmacêuticos estão a postos, a equipe está a postos para te ajudar aí. @Empório Magistral no Instagram e o site www.emporiomagistral.com.br. Obrigada, Empório, por essa parceria. Obrigada a você que está sempre aqui conosco, que aprende junto comigo todo dia, cada entrevista com a minha assinatura aqui no Diálogo 360. A vida é feita de diálogos e conexões e eu te vejo no próximo episódio. Tchau.